Bom, eu acho que antes mesmo da gente saudar todas as pessoas, saudar o Arthur e todo mundo tá aqui, agradecer o convite, a gente precisa saudar essas mães, né, que foram ofendidas, humilhadas e responsabilizadas por uma tragédia que absolutamente não pode ser culpa delas, né? É importante ressaltar que essas mães, elas criam sozinhos seus filhos, pegam ônibus para chegar no trabalho, trabalham numa jornada intermitente, numa jornada gigante. Essas mulheres cuidam, ensinam e acolhem pessoas, né? Então, culpabilizar as mães e tirar a responsabilidade do Estado é uma forma de misoginia. É uma fala absolutamente misógina que traz um ódio contra as mulheres e a gente tem que trazer solidariedade a essas mães nesse momento de sofrimento. Então, quando a gente fala que mães e que as mortes nas favelas podem ser, de alguma forma, trazida uma culpabilização para essas mães, a gente está dizendo que é uma forma de violência simbólica, né? É o primeiro degrau de uma violência que termina no feminicídio sobre isso, mas, na verdade, quando o Estado violenta mulheres, a gente não pode dizer que a culpa é das mães. Essa falha não pode ser direcionada para essas mulheres. Mas vamos aqui aos fatos, né? É muito importante a gente ressaltar que uma em cada 3 mulheres que estão fora do mercado de trabalho, elas estão fora porque estão cuidando de alguém. Então, o trabalho de cuidado é um trabalho das mães. E quase metade dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Eu acho que isso é muito importante e também entender que todos os dias centenas de pessoas nascem sem o registro dos pais. Então, culpabilizar as mulheres nesse caso é algo bastante violento, é um discurso misógino que assim, machuca, fere mulheres não só na esfera moral, na esfera psicológica, mas também vai autorizando que as próximas violências aconteçam. Então é isso, eu acho que foi uma fala não só infeliz, eu acho que é uma fala, acho não, tecnicamente é uma fala misógina, é uma fala violenta, que fere não só a própria ética, mas também a Constituição Federal. Então, hoje eu estou aqui nesse debate como mulher, como advogada, como mãe, como filha, e como pessoa que luta, né, para dizer o que deveria ser óbvio, que não é culpa das mães. Então, é isso que é a minha primeira reflexão aqui para o nosso debate. Arthur, eu estou aqui com a transcrição, me corrija se depois você fala mais do que você falou, mas você disse que as mães dos criminosos organizados falharam enquanto mães, né? E fala mais algumas coisas. Não soube escolher seu parceiro. Se você escolheu o famoso moreno alto com cara de bandido, eu sou moreno baixo. Eu não sei se eu tenho cara de bandido. Que lhe abandonou, eu não sei, mas você falhou como mãe. E aí? Teve mais coisa do que isso? É isso? Como você justifica? Bom, boa noite, obrigado pelo convite, Vilela. Boa noite à doutora. Vamos lá, em primeiro lugar, é o seguinte: eu quero deixar claro que isso aqui não é uma guerra de homens contra mulheres, né? Olha, o homem tá certinho, a mulher tá completamente. Não tem nada a ver. Eu vou colocar os pilares aqui da minha argumentação, que é maior do que aspas que o Vilela colocou, mas eu acho que explicando aqui fica tudo certinho. Em primeiro lugar, generalizações abraçam exceções. Então eu vou começar bem do básico. Se eu pegar e falar o seguinte: Essa frase não é brasileiro gosta sua, de Arthur. futebol. Você roubou essa frase de alguém. Essa frase não é sua. Mas enfim, vamos lá. Tá. O que eu tô falando é o seguinte: generalização abraça exceção. Então, se eu falar brasileiro gosta de futebol, mas tem um brasileiro, tudo bem, cara. É uma generalização. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: um erro não justifica o outro. Ou seja, a responsabilidade de um não anula a responsabilidade de outro. Já vou chegar lá. Terceiro ponto: a maior parte das mães da periferia, a esmagadora maioria, não é mãe de vagabundo. São boas mães que deram boas educações para os seus filhos, né? Mães que, estas sim, pegam ônibus todo dia, não têm acesso a saneamento básico, educação, saúde, segurança, etc. E fizeram com que seus filhos fossem trabalhadores. Portanto, você retirar o mérito dessas mães é uma coisa muito cruel. O mérito do filho de uma pessoa periférica não ser um vagabundo não é do Estado, é desta boa mãe, certo? Arthur, o som, o áudio. Se o seu, eu vou repeti-la aqui. Se o seu filho, principalmente se ele for menor de idade, virar um soldado do Comando Vermelho
e tomar um tiro da polícia e morrer, a culpa não é da polícia. A culpa é, vamos lá, eu vou deixar muito claro aqui. Número 1, dele próprio que escolheu delinquir. Número 2, do pai que o abandonou. Número 3, da mãe que não lhe deu educação. Então a minha frase, ela deixa muito claro o problema. Você não pode pegar uma parte da minha frase, uma parte do problema e falar, este tem ódio das mulheres. Não tem ódio das mulheres, muito pelo contrário. Eu acho que justamente para proteger o mérito das boas mães que deram educação para os seus filhos, é sim necessário apontar o dedo para as más mães e falar, você também tem responsabilidade disso que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo para você. Você acha, sinceramente, que a mãe do Oruan, que decidiu ter uma relação com o Marcinho VP, já condenado por 2 homicídios, ela é uma mãe trabalhadora? Ela é uma mãe que acorda todos os dias cedo, pega ônibus e vai para a labuta? Não. Ela é uma mulher que vive do dinheiro do crime organizado. Ah, mas o Oruan é um homem que vive do dinheiro do crime organizado. E o Marcinho VP? O Marcinho VP é um homem, hoje não mais que ele está preso, mas que sua organização vive, né, do dinheiro do Comando Vermelho, do crime organizado. Portanto, a minha frase ela não tem nada de misoginia. A minha frase ela é muito... Ela é clara, ela é inequívoca. A responsabilidade de um filho, principalmente menor de idade, virar soldado do Comando Vermelho e tomar um tiro da polícia, não é da polícia. É dele que escolheu delinquir, do pai que o abandonou e da mãe que não lhe deu educação. Thaís. Vai direto? Tá. Pode ir. Não, eu acho que tem um erro conceitual muito importante na sua fala, Arthur, porque você cria uma falsa ideia de que culpabilizar homens e culpabilizar mulheres é a mesma coisa, né? Então, quando você fala, é culpa da mulher, mas é culpa do homem também, mas é culpa... Você esquece que a gente está vivendo Acho que você não esquece, na verdade. Acho que você ignora que nós vivemos num país que é o 3º país do mundo que mais mata mulher. A cada 6 horas, uma mulher é assassinada no nosso país. O colega que nos antecedeu falou isso. E aqui no Brasil, a cada 6 minutos, uma mulher é estuprada. Então, não dá para a gente fazer essa falsa comparação, dizendo que, olha, o homem escolhe mal e a mulher escolhe mal. Quando você aponta a sua fala, e daí, ainda que você fale dentro de uma estrutura onde você culpabiliza vários personagens, na hora que você culpabiliza a mulher, tecnicamente, isso é misoginia. Por quê? Porque não existe essa igualdade que está na Constituição quando a gente ignora o fato de que a gente morre mais, trabalha igual para ganhar menos ou trabalha mais. Então, eu acho que essa criação é problemática. E daí eu falo para você que não é o meu ponto de vista em relação à complicação da sua fala ter sido misógina. É uma questão técnica. Você aponta a mãe como uma das responsáveis pelo insucesso do filho. Ah, mas eu apontei o Estado. Ah, mas eu apontei o pai. É a mesma coisa de você dizer, olha, ela foi estuprada porque ela estava bêbada. Mas também eu disse que você falou uma fala que é problemática. E o pior, quando você não reconhece isso, você acaba fazendo com que outras pessoas reproduzam a sua fala violenta e vão justificando outras violências que no final dessa escada é a gente que morre. Então, assim, eu insisto, é muito importante que tenha uma reflexão e um reconhecimento da fala problemática que você traz, porque ela acaba nos matando. Esse é um fato. Olha, em primeiro lugar, estão me ouvindo? Então, Sim. Vamos lá, em primeiro lugar é o seguinte, a maior parte das vítimas de homicídio no Brasil são homens. Outra coisa, a maior parte dos índices de morte no trabalho são homens. Outra coisa, a maior parte dos moradores de rua são homens. Então, assim... Mas a diferença é que não morre na mão da companheira, né? Homicídio. O Também. Homem morre de acidente de trânsito. Não, nem tem então índice beleza. para isso. Então, entendi. Então, assim... Morre por qualquer outra coisa. Eu entendi a sua fala. Então, vamos lá. Se você é um bombeiro e você morreu salvando crianças, morreu. Agora, se você é mulher e morreu, cuidado, põe na estatística aí, porque essa morte não pode ser ignorada, né? Entendi, então já entendemos bem a sua lógica. Aí depois você comparou a minha fala com falar que uma mulher que foi estuprada, ela teria não sido vítima já que ela estava bêbada. Assim, em qual momento existe uma ligação É uma analogia, né? É uma analogia é uma muito analogia. mal feita, doutora. Isso, assim, para você entender a gravidade da sua fala. É que a senhora é doutora, né? A senhora sabe que o português e as palavras elas têm que ser bastante precisas. Se eu falar o seguinte, uma mãe é responsável pela educação do seu filho, está assim,
absolutamente distante de eu falar uma mulher foi estuprada porque ela estava bêbada. Então, desculpa, se a senhora não consegue entender a diferença, a distância de uma fala para outra, eu acho que a gente não consegue nem concluir o debate, porque assim. Tá, não, eu acho que se você não consegue nem fazer uma interpretação de uma fala, é mais fácil tentar ser um pouquinho mais literal, em decorrência da Não sua seja literal, por dificuldade. favor. Primeiro, homicídio só acontece com homem, então nunca vai existir um homicídio de uma mulher, né? O feminicídio, então a morte, Arthur, é assim, não é engraçado o nosso assunto. O nosso assunto Desculpa, é sobre não é- de Arthur, homem? falhou seu Femi- áudio. o feminicídio. Arthur, falhou seu O- áudio. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Você tá me dizendo que homicídio é morte de homem? Quando você fala de um feminicídio, necessariamente é uma morte de uma mulher pela condição de ser mulher. E esse índice Não, é um pausa. índice. Pausa. A senhora falou o seguinte, a senhora acabou de falar que homicídio é necessariamente morte de homem. Desculpa, onde está escrito isso? Quando desconheço. quando você fala que a maioria dos homicídios acontecem com homem, significa. Eu vou ser mais literal, porque eu já entendi a dificuldade de interpretação. Quando você fala que homicídio é morte, que os homens morrem mais por homicídio, eu estou tentando te lembrar que nenhum homem vai morrer que não seja por homicídio. As mulheres, sempre que morrem, elas podem morrer por feminicídio pela consequência, pelo fato de ser mulher, e essa é a gravidade. Nenhum homem morre, Arthur, pelo simples fato de ser homem. Eu odeio homem, então eu vou te matar. E o feminicídio é isso. Existe E isso, se você sim. não consegue. É uma ponta estatística, mas existe. Eu nem tô colocando. Novamente, eu acho muito ruim esse debate se tornar uma guerra de sexos. Olha, o homem tem menos Mas privilégio. existe uma o guerra homem... de sexos. Mas entenda, quando eu estou responsabilizando os pais de meninos traficantes, tá? Eu não estou dizendo aqui a responsabilidade é mais de um sexo ou de outro, porque eu não falei isso em nenhum momento. Inclusive na minha fala que viralizou e você reagiu à minha fala no seu Instagram, ela está dizendo, ela está literalmente dizendo, a culpa é do pai que abandona. Essa parte vocês decidem só não ouvir. Assim, é como se eu não tivesse falado, como se eu falasse assim, o pai tá certo em abandonar. Gente, Sim, assim... por isso que eu expliquei para você que tem certos contextos que nenhuma. Quando você fala, por exemplo, cara de bandido, quando você fala a culpa é da mãe, tem frases. É que assim, eu realmente. Desculpa, doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a senhora olha para um Aham. homem careca e fala assim, eu já sei que tipo de pau ele tem, o que a senhora quer dizer literalmente? Porque tem essa frase no seu Instagram. Sim, não, tem muitas frases nesse mesmo sentido. É uma fala e uma ideologia muito maior que vem de Simone de Beauvoir. Não fui eu que inventei que a Tá. insegurança do falo faz com que homens sejam irônicos, inseguros, porque é a própria insegurança com o falo que faz com que homens sejam agressivos com mulheres, como, por exemplo, você é agressivo com mulher. Eu não Então, tô sendo essa agressivo. insegurança, Eu não estou sim, sendo muito. agressivo. Você Eu é tô um sendo homem agressivo. agressivo com mulher. Você é um homem Eu? agressivo com mulher desde o momento que você entende que tem mulheres que são mais fáceis para transar, a depender da vulnerabilidade delas. Você é um homem Isso agressivo não é com violência. mulher quando. Isso é uma opinião Não! minha. Você vai. Não. Existe um limite da sua opinião, que é o discurso do ódio. Você não tem opinião. Você destila discurso do ódio quando você fala que uma mulher é mais fácil de ter relação sexual porque ela está em situação de vulnerabilidade. deixa você Você entender que eu tô destila confuso. discurso do ódio. Eu tô um pouco Eu te confuso, explico. deixa eu entender. Se Vamos eu falo lá. assim, ó, uma mãe é responsável pela educação do seu filho, isso é ódio, isso é misoginia, isso é um absurdo. Quando a senhora fala, eu já sei que tipo de pau esse homem careca tem, zoando da cara dele, aí você tem que ver que é Simone de Beauvoir, gente, porque o lugar de fala, entendi, eu acho que assim, eu acho que tá muito claro até pelos Não, você não comentários que eu tô acompanhando entendeu, no chat aqui, que Arthur. todo mundo entendeu bem Não. o que É tá que você não acontecendo aqui. entendeu. Eu entendo, eu absolutamente entendo a sua dificuldade de perder o seu privilégio quando uma mulher vem discutir com você. Privilégio de ser um homem branco no Brasil? Então, assim, tá tudo bem. Eu vou te Eu não explicar tô com mais discutindo com a calma. senhora com todo respeito, eu tô sendo desrespeitoso, por favor, Aham. me instrua, eu estou sendo desrespeitoso. Não, quando você ri de uma situação que a gente está Eu não falando vou rir mais. sério, aqui não é uma Então, piada. vamos lá. Eu não vou rir mais. Eu Ótimo, vou falar bem obrigada. sério. Me explique, por favor. Porque eu Sim, falar é que que uma usar. mulher é responsável pelo seu filho, isso é violência, e a senhora falar que conhece o tipo do pau de um homem careca não é agressivo. Por favor, bem.
Então, eu vou te explicar em duas falas, porque são coisas absolutamente diferentes. Eu te expliquei no começo que comparar homens e mulheres nas mesmas condições, em algumas situações, é considerado violência, porque existe uma legislação que protege mulheres, justamente por vivermos num país que é violento para mulheres. Então, não dá, Arthur, para comparar um bom pai e uma boa mãe num país onde a violência contra a mulher é regra. Esse conceito fica claro para você que, apesar da Constituição falar somos iguais perante a lei, homens e mulheres, você consegue entender que só somos iguais na medida das nossas desigualdades? Eu entendo o que a senhora disse, Ah. não concordo, mas entendo. Vamos Tá. prosseguir para ver onde Não, vai tudo chegar. bem, não precisa concordar. Não, para o debate eu nem quero concordar, na verdade. É só uma questão da gente conseguir. Vamos lá. A Fernanda tem uma pergunta aqui. Vamos lá, Fernanda. Eu acho importante cada um colocar, se é que isso é possível, e muito interessante para a gente que está acompanhando nesse momento. Gostaria de pedir, então, que a doutora Thaís nos dissesse qual seria a colocação correta, por que ela não concorda com essa fala do Arthur, e já que o Arthur disse isso, e isso viralizou nas redes, agora ele está dizendo em outro contexto, o que de fato ele quis dizer quando ele falou que as mães eram culpadas aí de ter os filhos envolvidos no tráfico. Thaís. Alô? Em relação ao que ele deveria ter falado, como não ser misógino dentro dessa. Fernanda, assim, para que seja uma fala não violenta para as mulheres, seria a responsabilidade. De quem é a responsabilidade da morte, gente? De quem deu o tiro, né? Então, a responsabilidade da. Mas o Arthur não quer culpar o Estado, o Arthur não quer culpar a polícia, o Arthur não quer culpar o tráfico, o Arthur quer culpar pessoas, né? Então, ele decidiu culpar pessoas. Talvez se ele falasse, eu acho que não poderia nem culpar as famílias, né? Porque são pessoas que escolhem. Eu não acho que é culpa da mãe do Arthur as opções que o Arthur faz na vida. Ela não tem culpa disso. Ela não, de repente, ela nem concorda com isso. Eu tenho filhos e eu não decido tudo na vida deles. Então, qual que é a problematização da fala, Fernanda? É culpar mães, pode ser até pais, mas dentro do contexto que ele usou, é óbvio que tinha uma ofensa direcionada às mulheres. É óbvio que tinha, inclusive ele fala, escolheu o cara de bandido, escolheu o moreno alto. Ninguém é idiota, né? Ele pode vir aqui se explicar, tentar passar um pano para a fala dele, porque já a sua fala vai ser crime, daqui a pouquinho. Né? Já passou na Câmara, agora vai passar no Senado. A misoginia vai ser crime. Então, assim, é um crime de discriminação. Então, talvez tenha esse interesse em tentar mudar um pouco o que foi dito para não ficar feio. Mas o fato é que a fala da forma que foi construída é uma fala de misoginia. Não dá para culpar mães, nem que seja mães e pais, e falar que a mulher que escolheu o homem com cara de bandido agora aguenta o filho traficante, o filho bandido. Isso é um absurdo. Isso é uma violência. Não tem o que falar, não tem como acertar essa frase. E foi direcionada. O objetivo dele era ofender mulheres. Até porque ele falou o tempo todo, desculpa, sinto muito. Não, a gente não te desculpa. A gente não te desculpa. Arthur. Posso... Minha vez? Em primeiro lugar, sim, eu não tô te pedindo desculpa. Vamos já encaminhar pro final. Eu não quero que você me desculpe. Tá, eu não tô pedindo desculpa pra ninguém, eu não quero de jeito nenhum te pedir desculpa, e vamos lá, até sendo bastante preciso no que eu estou dizendo aqui, eu não estou explicando a minha frase em outro contexto, eu estou reforçando o que eu disse, eu não retiro uma palavra do que eu disse, e antes que isso seja crime, então eu vou repetir aqui, você mãe do Oruan, você mãe do Ravel, vocês são mães de traficantes porque vocês falharam. Alô? Arthur, sumiu o áudio, Arthur. Mortes. De quem deu o tiro? Perdão? Repete, por favor. Sumiu o áudio. Repete a última frase, por favor. Vamos lá. A minha frase foi o seguinte. A doutora, ela diz o seguinte. De quem é a culpa das mortes? E ela diz que é de quem deu o tiro. Então, novamente, se tem um traficante apontando um fuzil para a cara de um policial e o policial neutraliza esse bandido, né?
A meu ver, a culpa não é do policial. A culpa é do bandido e dos seus pais que não lhe deram boa educação. Da mesma forma, ela se atrapalha toda e fala assim, o Arthur quer culpar pessoas. Sim, eu quero culpar pessoas. Eu não quero culpar o metafísico, eu não quero culpar um sistema ou uma entidade que eu não... Não, eu quero culpar pessoas. E para mim está muito claro, tá, que os traficantes de drogas são culpados pelos seus atos ilícitos, tá? No final das contas, todo mundo está tentando fazer esse trocadilho ridículo, né? Ai, a mãe do Arthur. Deixa eu te falar uma coisa, minha querida. A minha mãe me criou muito bem, né? Por isso mesmo eu não cometo crime, né? Por isso mesmo eu não cometo crime. Eu nunca cometi nenhum crime. Então, por favor, qual crime eu cometi? A senhora é doutora. Qual Crime crime de eu cometi? ódio, violência. Por que eu não estou preso, então? Não, porque nem todo crime tem conhecimento, apesar de não ser advogado, você tem conhecimento suficiente para saber que nem todo crime... Não, então pera lá. Por que eu nunca fui sequer condenado por nenhum crime ou julgado culpado por nenhum crime? Bom, você deve saber os motivos, as violências que você cometeu. Mas se você Desculpa, acha... eu não posso rir, é verdade. Não, pode, fica à vontade, você pode tudo, inclusive. Mas a questão aqui não é o fato de você não estar preso, que você não cometeu discursos criminalizáveis, como esse, por exemplo, discursos racistas, discursos de ódio, discursos de misoginia e, de repente, até uns discursos que propaga e insinua o estupro de mulheres. Então, Então, pera lá. isso não A senhora está significa... dizendo que eu sou racista? Não, você tem alguma dúvida sobre isso? Então, vamos lá. A pergunta é muito clara. Eu sou racista? Eu não tenho a menor... Primeiro que a gente vive numa sociedade que tem um racismo estrutural. Segundo, fala que você mesmo, na sua... Fala assim, Arthur, fala que eu sou racista. Fala que eu sou racista. Tá com medo, doutora? Eu não tenho medo. Fale que Arthur, eu sou racista, doutora. Uma coisa. Então fale. Você não... Doutora, fale que eu sou racista, por favor, me dá esse presente. Não, eu não te dou presente nenhum, eu não tô aqui para te presentear e muito menos para te obedecer. Então eu não falo o que você manda eu falar, eu falo o que eu quero falar. E o que eu quero te dizer então, assim... discorda de mim agora, vai lá. Sobre o quê? Ih, vai fazer o que eu tô mandando? Gente, a discussão tá se perdendo. Marcílio, pergunta, Marcílio. Cara, assim, desculpa. Vamos lá. A mulher tá me chamando de racista aqui na câmera e não conseguiu repetir, né? Isso porque é doutora. Ó, só pra finalizar aqui, só uma coisa, tá? Não. Eu não levo isso pro coração, tá? A gente sabe como funciona, infelizmente, né? O debate brasileiro. Acho que fica muito claro como é que funciona uma feminista afetada, né? Com certeza absoluta, com problemas, né? Profundos, que devem ser resolvidos talvez na terapia, mas eu acho que essa fala e essa interação nossa fica muito clara para todo mundo que está assistindo. Então, como é que a sociedade hoje se comporta? O tal homem branco privilegiado e a doutora defensora de mulheres. Eu acho que ficou muito claro para todo mundo o nível do debate aqui. Muito obrigado por essa interação. Amanhã, inclusive, vai estar no canal Mamãe Falei. Muito obrigado. Viu? Vamos lá, Marcílio. Obrigada, Arthur. Eu que agradeço. Arthur, boa noite. Só pegando aqui a linha de raciocínio, então você coloca que o indivíduo ele é o primeiro responsável, o segundo responsável seria o abandono parental, e aí as mães que não conseguiram educar educadamente seus filhos. Quando você pega, por exemplo, grande parte das mães, muitas vezes elas têm que trabalhar fora de casa, tem dupla jornada de trabalho, cuidar e tal. Qual você acha que seria uma política pública? Ou será que é uma questão mais individual, pessoal? Enfim, teria que ter algum tipo de política pública de assistência para essa mãe? Ou você acha que é uma coisa muito pessoal, assim, a mãe que ela escolheu não cuidar? Falhando alto. São mães solo, são boas mães. Pedi para você repetir, Arthur, por favor. Saco, viu, meu? Vamos lá, novamente. Primeiro, deixar claro que a maior parte das mães que são mães solo, né, elas são boas mães. Tanto que a maior parte das pessoas que nascem em periferia, mesmo com essas dificuldades todas, não se tornam criminosas. Esse é um dado estatístico. Agora, na falha da família, o Estado tem de estar presente. A política pública que eu sugiro é escola cívico-militar com um modelo masculino de homem forte, disciplinante, para ensinar esse moleque, olha, você tem a quem seguir. E se você não seguir, você vai se dar mal. E digo mais, eu acho que nós temos de ter política pública de propaganda anticrime organizado. Eu acho que deveria ser educativo mostrar nas escolas o que acontece com quem se mete a ficar se envolvendo com organização criminosa. Eu acho que essas duas, para começar, essas duas políticas públicas tirariam muita gente do crime. E aí tem todas as nossas propostas para a economia brasileira, etc. Tudo isso que estão descritas no livro amarelo para que todas as pessoas conheçam o nosso plano para o Brasil. Nós estamos escrevendo uma série de livros, já tem 5 fascículos, né, dizendo o que a gente quer para o Brasil em todas as áreas.
Eu posso só perguntar para o Arthur o que seria um homem forte e disciplinante? Olha, um homem forte, por exemplo, eu posso pegar o modelo do meu pai, tá? Que é um cara Disciplinante. Então, um cara que acorda cedo, um cara que vai trabalhar, um cara que ensina pro seu filho que ele não pode ser bandido, um cara que não fica passando a mão na cabeça, como essa geração de Enzo aí, que pode fazer tudo, tá? Um homem que sabe a hora de falar, olha, você vai respeitar o trabalhador, você vai respeitar o bem do outro, você vai respeitar as mulheres, você vai fazer aquilo, e é o seguinte, se sair da linha vai ter punição, tá? Esse tipo de educação disciplinante, tá? É o que funciona no mundo inteiro e o que funciona nas famílias No funcionais mundo do Brasil. inteiro. Sim. Certinho. Nossa, eu queria saber que eu não conhecia o conceito. E tinha que ser a figura de um homem, Arthur? Poderia ser uma mulher, por exemplo? Fazer esse papel de Tem que ser a disciplinador? figura de um homem, por quê? Tem que ser uma figura de um homem, isso não é minha opinião, tá? O que acontece é o seguinte, a maior parte dos bandidos do Brasil, eles são homens jovens de 14 a 25, 26 anos, né? Então, o homem, até por conta do testosterona, ele se torna uma pessoa mais agressiva, ele se torna uma pessoa com vontade de ousar, de arriscar e de experimentar, inclusive coisas ligadas à violência. Você precisa de uma figura masculina forte para ensinar esse moleque a jogar essa energia toda, a jogar essa vontade de fazer essas coisas em coisas virtuosas, tá? Novamente, eu não tô falando uma coisa da minha cabeça, isso não é o que eu acho, não é o que eu penso. Todos os estudos mostram que famílias disfuncionais sem a presença do pai têm uma probabilidade muito maior do filho vir a delinquir, principalmente se ele for homem. Isso é um dado estatístico, isso não é minha opinião. Tem uma outra coisa que também não é a sua opinião e que é muito interessante, já que você ficou irritado quando eu falei do falo dos seus colegas. A Simone de Beauvoir ela tem uma frase muito interessante que ela fala assim: ninguém é mais arrogante em relação às mulheres ou mais agressivo ou desprezador do que um homem que duvida da própria virilidade. Então, assim, é impressionante essa pira que vocês têm de ficar falando de homem, de energia masculina, de energia de macho, que precisa de um homem disciplinante. É uma loucura isso, né? E, assim, de verdade, não precisa de nada disso. Uma sociedade que não é dividida nos gêneros, onde o homem é o provedor, onde o homem não pode Onde isso falhar. existe? Nossa, você acha, por exemplo, Onde que isso na existe? Inglaterra, na França, existe homem disciplinador? Sim. Você acha? Eu tenho um filho que mora na França, por exemplo, Isso não e é uma lá a opinião. masculinidade é desconstruída. Não tem masculinidade igual a essa que você está falando, essa masculinidade tóxica, onde vocês... Me faz favor, a senhora está me dizendo que a sociedade francesa ou a sociedade inglesa não é uma sociedade heteronormativa, é isso? Não é machista como a brasileira, não é misógina como a A pergunta brasileira. é, ela não é heteronormativa? Depende do seu ponto de vista. Eu entendo que tem uma... de acordo com o seu ponto de vista, me diga uma sociedade que não é tem... heteronormativa. Me Não diga é uma. questão de heteronormatividade, é uma questão de masculinidade tóxica, uma masculinidade quando uma mãe está sem o papel de um macho provedor, sei lá o nome do que você chamou, um macho dominador. Eu não falei Isso nada é disso. muito problema. Macho, Eu não usei o nome macho, eu não usei o nome homem provedor, forte, eu não usei nada disso. Eu disciplinante. coloquei a expressão, ó, doutora, Homem a forte senhora e é doutora, disciplinante. Isso, a expressão, a precisão da expressão importa. Homem forte e disciplinante. É bem diferente. Só não importa quando você violenta mulheres, daí não importa, né? Claro que Daí é importa, outra coisa. claro que importa. Eu vou te dizer uma coisa. A maior parte das mulheres que devem ser protegidas de homens estupradores devem ser protegidas, inclusive, por homens fortes e disciplinantes. Você sabia que a maior gente parte não das precisa nossas de homem forças forte e policiais... disciplinante. Ah, entendi. Então, entendi. Thaís, Então vocês não precisam. Tá bom. não Thaís tem e problema. Arthur, Não. vamos encaminhando para o final, então. Agradecer demais a presença de vocês. Redes sociais, Thaís. Thaís Cremasco. E quer completar alguma coisa ou a gente vai começar uma outra discussão? Vocês acham que dá para só terminar rapidinho uma conclusão, um encerramento, Thaís? Tá bom, então, um encerramento rápido a despeito dessa ideia de que nós, mulheres feministas, somos muito radicais e odiamos homens. Isso não é verdade. Na verdade, o que a gente constrói, o que a gente tenta construir é uma sociedade onde haja, de fato, uma igualdade, onde a gente possa viver sem guerra. Não existe um desejo de guerrear contra homens, mas o desejo de que os homens se reconheçam nas suas falas violentas e não reproduzam violências contra os nossos corpos. Obrigado, Thaís. E Arthur, encerramento sem Obrigado. levantar uma outra questão, né?
Não, tudo bem. Só para deixar claro que eu não usei a palavra radicais e eu não usei a palavra odeio homens. Eu não usei essa expressão em nenhum momento, né? Mas tudo bem.